Você já observou um artesão esculpindo uma peça de madeira? Quem passa rapidamente talvez enxergue apenas lascas caindo no chão e imagina que o pedaço de madeira está sendo destruído. Mas o artesão sabe exatamente o que ele está fazendo. Cada corte, por mais difícil que pareça, aproxima a obra da sua beleza final. Muitas vezes, nossa caminhada com Deus se parece com esse processo. Há dias em que não entendemos por que certas portas se fecham, por que algumas respostas demoram ou por que enfrentamos situações que jamais escolheríamos viver. Nesses momentos, somos tentados a pensar que Deus está distante ou que se esqueceu de nós. Mas a verdade é outra. Deus continua trabalhando, mesmo quando os nossos olhos não conseguem perceber. Romanos 8:28 diz: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Este versículo ele não afirma que todas as coisas são boas. A Bíblia reconhece que existem dias de dor, perdas, injustiças e lágrimas. No entanto, ela nos garante algo extraordinário. Deus é capaz de usar até mesmo aquilo que parecia sem sentido para cumprir um propósito maior. José conheceu essa verdade de perto. Traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e lançado na prisão, ele tinha todos os motivos para acreditar que sua história havia terminado. Durante anos, não havia sinais de que as promessas de Deus se cumpririam, mas Deus estava trabalhando no silêncio. Enquanto José aprendia a confiar, Deus preparava o tempo certo para colocá-lo em uma posição onde salvaria milhares de vidas. O que parecia atraso era preparação. O que parecia abandono era direção. Talvez você esteja vivendo uma fase parecida com a de José. Você ora por uma oportunidade de trabalho e ela ainda não chegou. Pede pela restauração de um relacionamento, mas tudo continua difícil. Clama por uma resposta para uma enfermidade ou por uma mudança em sua família, mas o cenário permanece o mesmo. Nesses momentos, o coração se pergunta: será que Deus ainda está cuidando de mim? A resposta é um sonoro sim. Deus cuida de nós. Deus nunca deixa de agir apenas porque você não consegue ver os seus movimentos. Assim como você não vê a raiz crescer debaixo da terra, também não enxergamos tudo o que Deus realiza nos bastidores da nossa vida. Ele prepara encontros, abre portas, fecha caminhos que nos fariam sofrer ainda mais, protege-nos de perigos desconhecidos, fortalece nosso caráter, ensina-nos a depender menos das circunstâncias e mais da sua presença. Às vezes, a maior obra de Deus não acontece ao nosso redor, mas dentro de nós. E é durante as esperas que aprendemos a confiar, é nas lutas que descobrimos a força da oração, é nas lágrimas que experimentamos o consolo do Espírito Santo. Talvez, se Deus respondesse imediatamente a todos os nossos pedidos, nunca desenvolveríamos a maturidade que Ele deseja formar em nós. Isso não significa que Deus gosta do nosso sofrimento. Não. Significa que seu amor é tão perfeito que ele consegue transformar até as experiências mais difíceis em instrumentos de crescimento e esperança. Pense na tapeçaria feita à mão. Quem observa apenas o verso vê fios embaralhados, nós e linhas aparentemente sem sentido. Mas o artesão contempla a frente da obra, onde tudo forma um desenho harmonioso. Hoje, nós enxergamos apenas o verso da tapeçaria. Deus vê a obra completa. Por isso, não permita que um capítulo difícil faça você acreditar que a história terminou. Enquanto você respira, Deus continua escrevendo. Enquanto você espera,
Deus continua preparando. E enquanto você ora, Deus continua ouvindo. E quando chegar o tempo certo, você olhará para trás e perceberá que até os momentos que pareciam mais confusos estavam sendo usados para conduzi-lo ao propósito do Pai. Não desista porque ainda não viu o resultado. Continue caminhando, orando e confiando. A fidelidade de Deus nunca depende daquilo que conseguimos enxergar. Ela permanece firme mesmo nos dias de silêncio. Amém? Vamos orar? Senhor, há momentos em que confesso que não compreendo os teus caminhos. Meu coração deseja respostas rápidas, mas hoje eu escolho confiar que tu estás trabalhando, mesmo quando não consigo perceber. Fortalece minha fé para que eu não seja guiada pelas circunstâncias, e sim pelas tuas promessas. Dá-me serenidade para esperar, sabedoria para obedecer e coragem para continuar caminhando. Que eu nunca perca a certeza de que tu és um Pai amoroso, zeloso, que transforma dor em aprendizado, lágrimas em esperança. Ao longo deste dia, observe atentamente os pequenos sinais da bondade de Deus. Pode ser uma conversa que trouxe paz, uma porta que se abriu, uma palavra de encorajamento, um momento de alegria inesperado, uma mensagem que você esperava há muito tempo, ou até mesmo um livramento que antes passaria desapercebido por você. E no final do dia, anote pelo menos umas duas evidências de que Deus esteve presente em sua caminhada neste dia. Você ficará surpreso ao perceber quantas vezes ele cuidou de você sem fazer alarde. E faça uma reflexão. Se Deus já demonstrou sua fidelidade tantas vezes no passado, o que impede de você confiar que ele continuará cuidando do seu futuro? Declare: eu creio que Deus está trabalhando em minha vida, mesmo quando não vejo. Seus planos são maiores que minhas dúvidas. Seu tempo é perfeito e sua fidelidade nunca falha. Eu escolho caminhar pela fé, sabendo que o Senhor dirige cada detalhe da minha história. E procure, durante esse dia, alguém que esteja desanimado, compartilhe uma palavra de esperança, compartilhe algo que o Senhor fez na sua vida, um versículo bíblico ou uma breve oração. Deus frequentemente fortalece outras pessoas através de quem já decidiu confiar nele. Que você termine este dia com a certeza de que nenhuma oração sincera é ignorada pelo Senhor e que cada passo dado em fé está sendo acompanhado por suas mãos amorosas. Deus te abençoe neste dia.